this episode, we'll dive into the world of Chinese facings and break them down using the traditional Chinese writing structure: set, rise, twist, time, telling story. Porra, aquilo ali é o Kishotenketsu, né? Time. Isso é Kishotenketsu, não é? Eu tô maluco? Eu tenho uma dificuldade de entender Kishotenketsu. Isso é uma limitação da minha cabeça. Isso sou eu admitindo uma limitação. Uma limitação que vem de estar preso. Mais uma vez, tem a ver com o que eu tava falando com o negócio de roteiro hollywoodiano, de 3 atos, e de como muito roteirista fica preso nessa ideia dos 3 atos e tal. E a gente acaba preso, né? E eu estou preso à ideia dos 3 atos. Equipe mandou R$3. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vê um texto que explica como funciona a estrutura de 3 atos, isso aqui é a estrutura de 3 atos. Só que eles não colocaram uma coisa aqui no meio. Porque o primeiro ato é a preparação de terreno, aí aqui você faz um incidente que vai dar o gatilho na trama, aí você tem o segundo ato aqui, que é a escalada dos acontecimentos, aí você tem um twist, e aí você tem o terceiro ato, que é a desescalada dos movimentos, que você amarra tudo. Isso é 3 atos, só contado como 4, pra mim. Eu não sei se eu tô maluco, se eu tô muito preso, pode ser uma limitação da minha parte. Ó, esse teu papo tá tipo o pessoal botando toda a história na estrutura do Jornal do Herói. Eu sei, essa é a minha dúvida. Eu não tô dizendo que eu tô certo, eu tô dizendo que essa é a minha dúvida. Sabe por quê? Vocês estão ligados quando alguém pega uma palavra japonesa e fala que, tipo, a palavra japonesa pra arrumar a casa. E aí fala, na cultura japonesa existe uma palavra chamada whatever, whatever. É a palavra japonesa para arrumação de casa. Na cultura japonesa, arrumar a casa é uma arte e faz parte da filosofia da sociedade japonesa. E os caras dão uma aumentada como se fosse, nossa, é muito diferente. Porque eles têm uma palavra para isso. E aí eu fico olhando o Kishotenketsu e me parece às vezes um pouco isso. Me parece tipo, eu sei que essa é a maneira japonesa de explicar isso. Muito obrigado, Reply! Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui da live da Reply. Abraço para ela. Eu estava vendo um vídeo que é sobre cenas de ação, como estruturar cenas de ação. E eu comecei uma tangente que não é uma tangente de eu falando que eu estou certo. É uma tangente de eu levantando uma dúvida. O Kishotenketsu é a estrutura de tudo da narrativa japonesa. De muita coisa, pelo menos, da narrativa japonesa. É uma maneira de você pensar storytelling. E é a maneira particular deles. Eu olho para o Kishotenketsu e eu relaciono bastante com a estrutura básica de 3 Pop atos. Underline Queen mandou R$1,50. Muito obrigado. Mas existe uma chance de quase 100% de eu só ser burro. Culturalmente tapado. Isso aqui é uma explicação para a estrutura de 3 atos? Falando em animaizinhos. Vamos pensar numa história que a sinopse da história é: um homem quer resgatar o seu cachorro que foi sequestrado. Jandaia mandou R$10. E você faz o primeiro ato é normalidade. Certo? É isso que você tem que contar, você tem que mostrar na sua história. Normalidade. Como é a normalidade? Porque você precisa fazer com que a pessoa entenda qual é o grande problema de ele perder o cachorro. Então você faz ali, normalmente quando você pega um filme de 1h30, esse tempo de normalidade é tipo uns 15 minutos. Digamos, talvez um pouco menos. Acho que 15 minutos é num filme de 2 horas, mas enfim.
Você mostra a vida do cara, o dia a dia dele, a casa dele e a relação dele com o cachorro. Olha como ele trata bem o cachorro, ele faz carinho no cachorro. Qual é a importância do cachorro pra ele? Porque John Wick. Porque ele perdeu a esposa e o cachorro é a última lembrança que ele tem da esposa. Então o cachorro não é só uma companhia, ele significa alguma coisa sentimentalmente pra ele e tal. E aí você tem o inciting incident, o incidente que dá a virada do primeiro pro segundo ato, que é o sequestro. Esse é um incidente que faz a história acontecer. Ele tem o cachorro, sequestrar o cachorro, ele não tem o cachorro. O segundo ato é a escalada de acontecimentos. É ele tentando investigar onde está a porra do cachorro dele. E de repente ele começa a desvendar uma conspiração. Porque tem um vizinho que também teve o cachorro sequestrado. Qual é a similaridade? Meu cachorro é de raça, o seu também é? Peraí, quem foi? E aí você vai investigando. Esse é o segundo ato inteiro, até que você tem um ponto de virada do segundo pro terceiro, que é a descoberta. Eu sei quem pegou o meu cachorro. Quando você tem essa descoberta, aí você tem que amarrar a história. R$30. Quando você descobre quem pegou o cachorro, o terceiro ato é a conclusão da história. É quando você amarra a história. São os acontecimentos que levam a você resgatar o seu cachorro. Porque agora você já sabe. Você sabe quem pegou e onde ele tá. Então você vai até onde ele tá e confronta quem pegou e o filme acaba. Isso é uma estrutura de 3 atos. Primeiro ato prepara, virada. Segundo ato escala, virada. Terceiro ato conclui. Eu acho isso muito parecido com o Kishotenketsu. Eu acho. Eu sei o que é Kishotenketsu? Não. A gente pode ver agora. Será que tem um bom vídeo sobre Kishotenketsu? O segredo narrativo dos mangakas. Narrativando. Se é pra aprender com alguém, é pra aprender com o cara que fez com que todo o meu conteúdo ficasse irrelevante. O narrativando. Vamos lá. Quando estudamos estruturas narrativas, também chamadas de estruturas dramáticas, normalmente encontramos 2 grandes técnicas. A jornada do herói, que eu até comentei no primeiro vídeo do canal, e a estrutura de 3 arcos. Essas 2 estruturas são basicamente a lei no mundo da escrita. Olha o que eu falei aqui, Começo, protagonista no seu mundo. Dá pra ver aqui direitinho? Eu tô com coisa na frente. Não, tá certo. Tá perfeito. Começo, protagonista, seu mundo, tipo de história. Então você prepara aqui quem é o protagonista, como é o seu mundo, qual é o tipo de história que vai acontecer. Incidente inicial, desequilíbrio. Crise inicial, clímax do ato 1. Aí, obstáculo, meio ponto de virada. Isso é uma maneira de você descrever o que eu acabei de falar. Cresce. Obstáculo, rising in action, rising in stakes. Obstáculo, meio ponto de virada. Obstáculo, desastre, crise, clímax do ato 2. Obstáculo crucial, clímax do terceiro ato, desfecho, fim. Então cresce, vira, desce e conclui. É o que eu falei. Desde filmes até livros, tanto os clássicos quanto os pops mais rasos. E anos atrás, enquanto eu pesquisava mais a fundo sobre esse assunto, entrei no mundo das narrativas orientais e descobri algo que me impressionou. Eles têm a sua própria maneira de contar histórias. Comparado às 2 técnicas principais daqui do Ocidente, essa técnica oriental é basicamente um segredo, já que temos pouquíssimo conteúdo sobre ela, até em inglês. Eu sou um narrador, e nessa história eu vou te contar sobre as estruturas narrativas e o segredo oriental de contar histórias. Certo. O que eu quero ver é se existe uma diferença tão grande assim. Vou confiar no narrador, que é um canal muito grande, que todo mundo gosta muito, e que é melhor do que tudo que eu já fiz na minha vida. Então vamos ver. Para deixar todo mundo que está vendo no mesmo patamar, eu vou explicar um pouco sobre as estruturas narrativas. Pode ser? Contar histórias é uma das habilidades mais antigas do ser humano. Ela tá presente desde as pinturas nas cavernas. Caralho, é muito engraçado porque esse vídeo... Desculpa, narrador, abraço para o narrador. Mas esse vídeo é muito engraçado porque ele é muito o clichê do vídeo essay. Então, vamos falar sobre narrativa. Vamos voltar um pouco no tempo? Vamos voltar na era da Idade da Pedra? Caralho, mano. É um vídeo de 4 anos atrás. O narrador tava começando a fazer vídeo essay. É muito engraçado. É muito a fórmula. Ele tá falando de fórmulas, né? Então... Até as lendas que ensinam algo, as histórias que contamos pra alguém pra narrar um fato, e até no consumo de literatura por lazer.
Quando queremos passar uma informação, estruturamos na nossa mente uma linha do tempo e colocamos os fatos e perspectivas em uma ordem específica para que uma pessoa que não viveu a situação consiga entender o que aconteceu. Esse processo mental sempre foi muito estudado, inclusive por filósofos famosos, como Aristóteles, que no seu livro Poética falou que uma peça de teatro, ou seja, uma história, deveria ter um início, um meio e um fim. Aí você vem e me diz, pô, um gênio o cara, né? Não, mas calma. Vamos lembrar que boa parte do conhecimento que temos hoje foi digerido para nós graças a grandes pensadores como ele. Só pensar em como você consegue usar seu smartphone facilmente, mas seus pais têm dificuldade, e seus avós, mais ainda. Então, o que é óbvio para nós hoje em dia, poderia ser bem mais complicado para as pessoas antigamente. Além disso, ele dizia que uma peça era dividida em duas partes, a complicação e o desdobramento. Cara, eu vi isso na faculdade e já esqueci os termos em grego. Um nó, que o protagonista precisa enfrentar. Durante a fase de complicação, conforme o protagonista fica consciente do problema principal, ou quando o problema acontece, ele tem cada vez mais dificuldades e problemas para lidar com a situação. E para deixar a história mais acreditável, essas complicações deveriam surgir das falhas do personagem. Eu tenho certeza de que você já viu isso em alguma série. Ou até na vida real mesmo. Uma situação que é complicada, mas que poderia se resolver com um pedido de desculpa sincero, mas que a personalidade dos personagens ou das pessoas não deixou que ela fosse resolvida. Voltando à técnica do Aristóteles, durante a fase de desdobramento, o protagonista consegue ir resolvendo os problemas. Outras coisas que o Aristóteles falava que eram muito importantes eram as cenas de reviravolta e revelação. A reviravolta dava aos personagens e aos espectadores uma nova informação, que mudava completamente como eles precisavam lidar com a situação. E para isso ser bem feito, ele dizia que era necessário que ela acontecesse como uma consequência do que já tinha acontecido anteriormente na peça. Já a revelação é quando o protagonista recebe uma informação importante, que faz com que ele lide com as situações de outra maneira. Tudo isso eu vi Essa informação na pode ser tanto positiva, como descobrir o ponto fraco do inimigo, quanto negativa, como descobrir que ele esse tempo todo estava sendo manipulado pelo inimigo. Como a gente pode perceber, muitas dessas coisas continuam sendo os pilares de uma boa história, não é não? Outro estudioso da narrativa que desenvolveu uma estrutura foi Gustav Freytag, lá em 1863. Isso eu não conheço. Para ele, uma história era composta de 5 partes: introdução, aumento da tensão, clímax, queda da tensão e resolução. Isso aqui já tem Kids. Essa imagem que está aparecendo na tela é a pirâmide de Freytag, e já vamos ver no que ela se tornou hoje em dia. Muito parecido. Cada parte da história tinha o seguinte significado para ele. Na introdução, o clima da história é apresentado, assim como o local, quando ela se passa, basicamente o contexto necessário para entendermos os personagens e os conflitos. No aumento da tensão, uma força ou evento afeta os personagens, e vai levando a situações cada vez mais complicadas. Até que chegamos no clímax, que é o ponto que muda o destino do protagonista. Esse é o ponto de maior tensão na história, o conflito principal. Para Freytag, se tudo está indo bem para o personagem, a história deveria se virar contra ele, e muitas vezes revelar as falhas e fraquezas do personagem no processo. Na queda de tensão, para o Freytag, é um momento onde as forças opositoras abalam a alma do protagonista. Mas ele se foca em histórias de catástrofe, ou seja, histórias onde o herói perde. Mas você pode entender essa parte como os resultados do clímax, ou uma série de consequências lógicas dele. Então, chegamos na conclusão, que finaliza a história mostrando a situação final dos personagens. Toda essa base que o Freytag deu acabou se tornando a estrutura dos 3 arcos, uma das estruturas mais populares hoje em dia. Ela é basicamente uma versão genérica do que acabamos de falar. No primeiro ato, temos a introdução à situação e aos personagens. Então, acontece um incidente ou situação que incita o personagem a agir. E tentando lidar com essa situação, o protagonista acaba se envolvendo em conflitos mais complicados. Então, o segundo ato começa, com a tensão subindo, até que atingimos o meio da história, normalmente marcado por alguma situação que mostra pra gente que o personagem não pode mais voltar atrás. Depois de mais tensão, o terceiro ato começa. E então vem o clímax, normalmente logo colado com o final do ato 2, e a história se conclui. Como vocês viram nas imagens, existem muitas subetapas que foram desenvolvidas com o passar do tempo, mas podemos ver que a base de Aristóteles e Freytag continuam presentes. Isso talvez te faça pensar, será que todos esses escritores e pensadores se copiam e não desenvolvem nenhuma técnica nova?
Ou será que nossa mente tem uma maneira específica de contar histórias? Joseph Campbell, autor do livro Herói de Mil Faces, é adepto do segundo pensamento. Nesse livro que eu citei, pra caralho o autor esse compila livro, o trabalho viu? de uma vida, Vou fazer um analisando comentário diversas aqui. culturas, seus Chato mitos pra e história, caralho. além de falar um pouco sobre psicologia também. O livro é muito interessante, apesar de ser bem difícil de ler, por causa da linguagem e da densidade do texto. Para Que eu ele disse? e para autores antes dele, todos os grandes mitos de heróis, deuses e coisas do tipo eram cíclicos e continham, basicamente, as mesmas etapas, independente da cultura. Anos depois, um cara chamado Christopher Vogler publicou um livro chamado A Jornada do Escritor, digerindo boa parte do Herói de Mil Faces e destacando as técnicas narrativas, deixando de lado a parte estudiosa e antropológica das coisas. Então, chegamos nessa estrutura aí da tela, que é bem popular hoje em dia. A gente encontra essa estrutura em Senhor dos Anéis, Titanic, filmes da Marvel e Shrek. Se você sobrepor a jornada do herói Eles com a estrutura são de três equivalentes. atos, vai perceber que muita coisa é parecida, mas é apresentada com outro nome. E novamente, existem várias subetapas na jornada do herói. Essas técnicas sempre estão sendo refinadas e adaptadas para algum contexto específico. Então, você sempre vai achar vários diagramas por aí. Mas, por acaso você já pensou por que as histórias orientais são meio que seu próprio nicho? Animes e mangás têm seu próprio espaço no mundo pop, e são, obviamente, distantes do resto da mídia ocidental. E eu digo isso mesmo se tirássemos as barreiras culturais, como comédia japonesa e coisas do tipo. Sempre que temos uma adaptação ocidental de uma obra oriental, normalmente já esperamos que vá ser ruim, e nunca nos enganamos. Pensem no mangá e anime de Death Note. Agora, pensem no filme de Death Note do Netflix. Ou se quiserem ser mais justos, pensem nos filmes japoneses de Death Note. Mas tentem pensar numa perspectiva narrativa. Também pensem em Ghost in the Shell, por exemplo. E eu vou ser underground... Tem uma questão desse nosso debate de estrutura e da transposição de uma estrutura e outra, que é também a questão do tipo de narrativa, né? Porque existe uma diferença entre a narrativa... Se você pensa em romance e conto, por exemplo, as expectativas, o tipo de coisa que você pode fazer com um e pode fazer com o outro, que dá pra fazer, não que é permitido, mas que dá pra fazer em um e não dá pra fazer no outro, são completamente diferentes. Então, um mangá longo, Death Note, por exemplo, tem 12 volumes. Um mangá longo é um folhetim. Tá ligado? Folhetim? Eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, literatura brasileira de muito tempo atrás era tipo uma web novel, digamos assim. Só que em vez do Shosetsu Kaninaro, era um jornal. E saía capítulos em folhetim, saía capítulos semana a semana, mês a mês, sei lá quanto tempo que era pra publicar. O tipo de narrativa é diferente. Sabe? Você não precisa fazer com que toda a sua história, não precisa nem dar pra fazer com que toda a sua história seja uma estrutura de 3 atos. Então, assim, 12 volumes de, tipo, os volumes 1, 2 e 3 é o ato 1, aí o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são o ato 2, e o 11 e o 12 são o ato 3. Não exatamente. O Death Note, por exemplo, é um que tem várias vezes esse ciclo. Ele tem várias escalada, clímax, descida, escalada, clímax, descida, escalada, clímax, descida. É uma história que vai acontecendo. Tipo, qualquer mangá shonen de luta que tem saga, é isso, né? Então se você vai comprimir tudo isso em um filme só, coisas vão se perder pelo caminho. Então a comparação também é um pouco complicada de se fazer. Mas não quer dizer que o Death Note tem um tipo completamente diferente de narrativa. Não. Ele tem a mesma narrativa várias vezes. Tipo, ele tem a estrutura que a gente conhece aplicada várias vezes. E aí cada um desses ciclos é parte de um outro ciclo. Então você tem que pensar, por exemplo, num Death Note da vida, se você tem aquele segundo ato que é uma escalada, esse segundo ato que é uma escalada são vários 3 atos várias vezes. Então você tem ato 1, 2, 3, sobe. Ato 1, 2, 3, sobe. Ato 1, 2, 3, sobe. E às vezes a história pode fazer outra coisa. Tipo, Death Note tem uma quebra no meio. Então isso aqui cai. Beleza, tem um outro momento. Pula um pouco no tempo.
o inimigo já foi, agora tem um outro inimigo, mas você teve uma queda. Agora você vai começar a escalada do zero de novo. 1, 2, 3, sobe. 1, 2, 3, sobe. Dá pra você pensar em Death Note pensando na estrutura de 3 atos. Aqui e falar pra vocês lembrarem daquele filme No Limite do Amanhã, que é baseado no mangá All You Need Is Kill, e não tem nada a ver com a obra original. Por que obras orientais sofrem tanta modificação quando vêm para o Ocidente? Se formos a fundo no assunto, acharemos diversas questões culturais, filosóficas e religiosas. Afinal, histórias são reflexos da cultura, e a cultura oriental e a ocidental são muito diferentes entre si. Mas a gente pode resumir em uma palavra o motivo de toda essa diferença: conflito. A narrativa ocidental é fortemente baseada em conflito, seja entre humano versus humano, humano versus natureza, humano versus ele mesmo, e por aí vai. Afinal, se uma história não tem conflito, ela não é interessante, certo? Bem, é aí que o Kensho Tenketsu entra. Kensho Tenketsu é uma estrutura narrativa usada no Oriente, Coreia, China, Japão, essa galera aí. E ela é muitas vezes referida como a estrutura sem conflito. Mas antes, vamos entender o que essa narrativa significa, e o próprio nome dela diz isso pra gente. Ki significa introdução. Aqui são apresentados os personagens e o contexto necessário para entendermos a história. Sho é o desenvolvimento. É o momento onde a situação é elaborada. Ten é o twist, a reviravolta. Mais especificamente, é uma quebra de expectativa. As coisas vão para uma direção inesperada. É também o clímax. Então temos o Ketsu, que é a conclusão, a finalização da história. Essa parte também pode ser chamada de reconciliação, já que conecta a reviravolta com o resto da história. Talvez tudo isso fique muito vago só na teoria. Então, eu vou dar um exemplo do poeta Sani Urai. Filhas dos Itoya, em Romachi, Osaka. A mais velha tem 16 anos, e a mais nova, 14. Durante a história, generais mataram seus inimigos com arcos e flechas. As filhas dos Itoya matam com seus olhos. Primeiramente, eu destruí esse poema de todas as maneiras possíveis. Eu não sei o ritmo certo, a tradução nunca vai conseguir pegar o sentido original, e por aí vai, mas vamos deixar isso de lado. Vamos lá. Vamos dissecar esse poema na estrutura Kensho Tenketsu. Ki, filhas dos Itoya, em Romachi, Osaka. Isso apresenta os personagens, as filhas da casa Itoya, e também apresenta o local, Romachi, Osaka. Sho, a mais velha tem 16 anos, e a mais nova, 14. Desenvolve a informação apresentada anteriormente. Ten. Durante a história, generais mataram seus inimigos com arcos e flechas. Isso apresenta uma reviravolta, mudando completamente o foco e assunto do poema de maneira abrupta. Ketsu. As filhas dos Itoya matam com seus olhos. Isso finaliza o poema, reconciliando a informação distorante que foi apresentada antes e dá sentido à história. A arma das filhas da casa Itoya é a sedução. Se você parar para perceber, essa pequena história não tem um conflito, e sim uma maneira de administrar as expectativas e o interesse do leitor. Aí tu pode até me falar, pô, mas como que dá para aplicar isso em uma história gigante? Como que não vai ter conflito? E isso é uma ótima pergunta. E para responder ela, eu vou usar o exemplo da Jornada para o Oeste, que é um clássico conto chinês. A história é sobre a peregrinação de um Buda, que quer levar os sutras e a salvação para um povoado que havia se tornado hedonista. Porém, mesmo com uma população de pecadores, a cidade continua funcionando como qualquer outra. Ninguém está sendo oprimido, não há nenhum plano maligno, não existe nenhuma profecia ou força exterior que causará o mal ao mundo se não forem derrotados. É só o Buda querendo levar a eles os ensinamentos para terem uma vida espiritual melhor e entrarem no caminho para a iluminação. Então, temos um problema central na história, porém não é um conflito central, sacou? Não existem duas forças lutando para saírem dominantes na situação. A história pode ter um conflito, porém não é inerentemente associada a ele, como nas nossas técnicas ocidentais. Agora, vamos para uns exemplos mais próximos do nosso mundo. Vamos falar de mangás. A estrutura Kensho Tenketsu tem sido usada intensamente no modelo de vendas japonês. Com a necessidade de lançar capítulos semanais, uma fórmula que prenda os leitores por capítulos de aproximadamente 20 páginas é algo essencial, e ela funciona muito bem. Nessa imagem, a gente consegue ver a divisão de páginas para cada etapa da técnica, dentro de um capítulo de mangá. São aproximadamente 3 páginas de introdução, 10 páginas de desenvolvimento,
5 páginas de twist e 2 páginas de finalização. Meu Deus, pode ser só limitação da minha cabeça, mas isso é uma estrutura de 3 atos. Isso é uma estrutura de 3 atos. Segue. Depois faz um teste aí. Pega qualquer mangá shonen. Você vai ver que a maioria deles caem exatamente dessa forma. Eu fiz isso com uns 20 capítulos de Boku no Hero, enquanto eu estava estudando essa técnica, e o cara segue rigorosamente essa regra. Outra maneira que a gente pode ver o poder dessa estrutura narrativa são pelas barreiras que ela transcende. Poesia, literatura, quadrinhos e... tirinhas? Pois é, sabe aquelas tirinhas de 4 painéis que você vê por aí? Os Yonkoma ou Forkoma? Elas são basicamente a condensação dessa técnica. A gente pode ter quadrinhos desse tipo de todas as maneiras, mas como humor... Isso aqui pra mim é mais importante. O Mutley falando, eu tô com a impressão que a diferença narrativa do Kisho Tenketsu tá justamente mais nessa questão do conflito do que com a diferença específica de que a história é dividida. Então, estruturalmente, tanto faz. A questão é como lida-se com o conflito. Justamente. Eu acho que essa questão do conflito é que eu acho que merece uma análise mais aprofundada e que o vídeo eu acho que não vai entrar muito nisso. E eu não saquei direito o que significa não ter conflito, porque se você falar que eles aplicam a filosofia do Kisho Tenketsu em mangá e as histórias dos shonens de luta não são necessariamente calcadas em conflito, é doideira. Pra mim é doideira. Sinceramente. Sabe? Porque, de qualquer forma, conflito é tudo uma maneira de você pensar a coisa. Eu acho que dá pra você falar, por exemplo, que One Piece não tem um conflito central. Porque essa é a história de um menino que vai querer virar o rei dos piratas. Então não tem um conflito exatamente. Ele só quer virar o rei dos piratas. A questão é que conflito... Tipo, ele não tá em conflito consigo mesmo. Não é? Ele não tá tipo... Eu quero ser, mas eu não devo. A sociedade diz que eu não posso... Não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas ele é todo feito de conflitos. E só o fato de ele querer ser o rei dos piratas e outras pessoas também quererem ser rei dos piratas são conflitos. Então, eu gostaria de entender agora a parte do conflito. Porque a estrutura, eu realmente acho que é só o frame cultural de cada cultura. Posso estar sendo burro aqui. Mas eu acho que a estrutura do Kisho Tenketsu é a maneira japonesa de dizer exatamente o que a gente diz através de 3 atos. Talvez ele dê um pouco mais de importância. Você vê que o twist, por exemplo, são 5 páginas do mangá, né? Então, o capítulo tem 20, mas ele tem tipo umas 5, não é isso? Ele tem 5 páginas só para a virada, que é pra mudar o paradigma. E você pode dar esse tempo para desenvolver a virada. Você pode fazer a virada muito mais curto também. Você pode fazer a virada numa revelação. Um pá! E tudo virou. Não é? Eu realmente acredito que não filosoficamente, mas estruturalmente, me parecem basicamente equivalentes. Mas, mais uma vez, isso pode apenas ser a minha limitação. Pode só eu que não tô vendo porque eu sou tapado. E aí eu tô com essa trava que tá me deixando... É foda, porque a ideia do Kisho Tenketsu é tão forte. A ideia de dizer que a narrativa japonesa é diferente por causa do Kisho Tenketsu é tão forte que eu duvido de mim mesmo. Se eu aqui, um idiota ocidental que nunca contou uma história na vida, este idiota ocidental que leu meia dúzia de livrinho de roteiro, olha pro negócio da outra cultura e fala, mas é a mesma coisa. Sendo que todo mundo fala que na verdade é uma coisa muito especial, talvez a limitação seja minha. Eu é que não tô vendo. Então eu duvido de mim mesmo. Que é o que eu faço 100% do tempo que eu tô acordado. Duvidar de mim mesmo. Mas a questão do conflito me interessa bastante. Eu não sei se o vídeo vai desenvolver tudo isso. Mas a questão de não ter conflito
Me deixa intrigado. Das coisas que mais ganha engajamento emocional é o que a gente mais vê por aí. Se liga nesse exemplo. Nessa tirinha de Boku no Hero, temos um garoto, o Midoriya, correndo em direção ao monstro. Mesmo sem ler o mangá, a gente sabe que é um monstro porque um dos figurantes fala que ele não é páreo para aquela coisa. Então, no segundo quadrinho, temos o desenvolvimento do momento. Ele entrou naquela situação, mas não sabe o que fazer. E o caderno dele cai na frente dele. No terceiro quadro, ele se lembra da página 25 do caderno, mas as suas anotações estão borradas por causa da assinatura de alguém, no caso, do All Might. Então, no último quadro, o garoto se desespera, porque ele só consegue lembrar do caderno com a assinatura por cima das suas anotações. Esse é um exemplo bem básico de Yonkoma. Não que ele seja engraçadíssimo, mas administra as expectativas de maneira eficiente. Apesar da pessoa precisar do contexto do mangá para entender a piada toda, ela até que funciona sozinha, apesar de perder boa parte da graça. Aí você vem e me diz, beleza narrador, mas Boku no Hero é cheio de conflito, e aí? Lembra que eu falei que o conflito pode existir, mas não é algo que é inerente à estrutura. E bem, será que Boku no Hero precisa realmente de um vilão ou um conflito para acontecer? Bora fazer um exercício mental. Pensa aí em algumas mídias ocidentais. Como o vídeo já tá longo, eu vou escolher só uma. Busca Implacável. É um filme onde a filha de um ex-agente do governo é sequestrada. A história do filme se sustenta sem o conflito? Ou seja, tem história se a menina não for sequestrada? A pergunta que o filme propõe aos espectadores é: como ele vai resolver isso? Então, sem menina sequestrada, sem filme. Agora, bora olhar alguns exemplos de mangá. Em Boku no Hero, por exemplo, a história se sustenta sem o All for One? Talvez vocês digam que não. Afinal, sem o All for One, não temos o All Might. E sem ele, não temos o Midoriya virando herói. Mas, será mesmo? A história de Boku no Hero é sobre o Midoriya querer virar um herói, mesmo sem poderes. A pergunta dessa história é: como um garoto sem poderes se torna um herói? E para responder essa pergunta, temos vários caminhos. O caminho que o mangá tomou é só um deles. Agora, bora pegar Mob Psycho. A história é sobre um garoto com poderes psíquicos inimagináveis, que, bem, só quer viver uma vida normal. Não existe um vilão, ou um conflito, ou nada do tipo. Tudo bem, podem até aparecer problemas e pessoas que incorporam o antagonismo na história, mas em nenhum momento a história se movimenta pelo conflito. A coisa que movimenta a história, e que é o que faz a pergunta para o leitor, é: como alguém especial se encaixa em uma vida normal? E essa pergunta não se limita só ao protagonista, mas sim se estende para todos os vilões da história. Se vocês quiserem, façam esse exercício mental. Tente descobrir as perguntas que movem a história e que fazem que os leitores e espectadores queiram descobrir o que acontece. Então, a pergunta que move a história é conflito. Conflito se dá em muitas camadas diferentes, em muitas maneiras diferentes. Existem muitos tipos de conflito diferentes. Você pode ter uma história que nada acontece, mas é sobre um personagem tentando entender a si mesmo. Isso é um conflito. Essa pergunta do Mob Psycho, pra mim, é muito um conflito por definição. Sabe? Nos meus últimos podcasts do Kitsune da Semana, mais uma vez lembrando a vocês que o Kitsune da Semana agora ele tem a versão em vídeo no canal de cortes. Se eu usar isso aqui para um corte, que eu acho que pode servir para um corte, você pode encontrar no mesmo canal a versão em vídeo do podcast. E o meu primeiro podcast foi sobre o meu primeiro podcast com versão em vídeo, mas é o número 167 do ZDD Kitsune da mandou Semana. R$5,50. O meu primeiro podcast que tem versão em vídeo é sobre Full Metal Alchemist da versão de 2003, que é o que tem metade filler, né? E uma coisa eu fico imaginando, que é próximo desse exercício que ele tá fazendo aqui. Não sei se é a mesma coisa, mas é próximo do exercício que ele está fazendo aqui. Que é, Full Metal Alchemist não precisa dos inimigos. Full Metal Alchemist não precisa do pai dos homúnculos, na versão do mangá, não precisa da Dante. Tanto é que você pode ter essa história meio intercambiável. Tem uma versão da história que tem o pai dos homúnculos. Tem uma versão da história que tem a Dante. A história é sobre esses dois meninos tentando recuperar os próprios corpos como quase uma forma de não exatamente penitência, mas
tentar se recuperar de um erro que eles cometeram, certo? E aí eu até imagino no podcast, eu falo isso. Eu falo, tipo, pensa que Fullmetal, por exemplo, é uma versão possível de Fullmetal Alchemist. Tem várias versões possíveis de Fullmetal Alchemist. Uma versão possível de Fullmetal Alchemist é um road movie. Sabe, um filme de estrada? Um filme de viagem? Então podia ser... Pensa em... Eu não falei no podcast, mas esse era o exemplo que eu tinha na cabeça e eu acabei não falando. Pensa em Kino no Tabi, tá ligado? Kino no Tabi, que é a história daquela menina na moto, e todo episódio ela chega num lugar e acontece uma coisa. Kino no Tabi é uma versão possível de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist podia ter a estrutura de Kino no Tabi. Todo capítulo seria: eles chegam num lugar e eles querem a pedra filosofal e aí acontece alguma coisa, certo? Essa é uma versão possível de Fullmetal Alchemist, que não precisava ter uma mega conspiração como no mangá, que não precisava tudo ser um plano da Dante que tem a ver com o pai dele, o nosso mundo no anime de 2003. A história não precisa do vilão, mas o conflito existe, porque os personagens são humanos e histórias são sobre pessoas em conflito consigo mesmas. Se você... É que eu acho que você pode dizer que você... Dentro da ideia do Kishotenketsu, você pode ter uma história que... não vai ter... Que o personagem não tem nenhum conflito. Ele só está vivendo. E aí coisas acontecem. Talvez. Mas... Não sei. Eu discordo bastante que Mob ou Boku no Hero não se baseiam em conflito. Ah, tá, não discordo. O que eu posso talvez especular é que ambas essas histórias bebam de uma base estrutural que não pressupõe o conflito. E a estrutura dos 3 atos pressupõe o conflito, sim. Eu acho que esse é o ponto no fim das contas. No fim das contas você não precisa que o incidente, tipo, a história só vai acontecendo e ela vai ter um twist, e esse twist não necessariamente pressupõe que um conflito esteja acontecendo. Ele pressupõe... Eu acho que essa é a questão. Porque o narrador fala no vídeo. A questão é o gerenciamento da sua expectativa. E o twist é um twist da narrativa. E não do personagem dentro da história. Não necessariamente do personagem dentro da história. Não é isso? Então você pode mudar ali naquele terceiro ato, antes do quarto, que tem 4 fases, você pode mudar ali naquela parte a sua perspectiva da história que está acontecendo. E não o personagem lá ter uma revelação, uma catarse, um clímax, uma reviravolta. Não. A estrutura não pressupõe que precise de uma grande revelação no universo da história. É uma mudança da perspectiva da narrativa. Eu acho que pode ser isso. Eu também acho que a maneira como a gente fala, mais uma vez, dentro da minha ignorância de um ocidental que nunca escreveu um livro na vida. Então... vocês têm... Quem está me assistindo tem o compromisso de olhar na minha cara e falar: vai tomar no seu cu, Kitsune. Compromisso. Mas eu tenho a sensação que a maneira como a gente fala de Kishotenketsu exotiza pra cacete o Kishotenketsu. E aí, como você fala, porque os autores dos mangás escrevem, estruturam um capítulo em volta da ideia do Kishotenketsu, o que é uma estrutura interessante de você começar embaixo, subir, ter alguma coisa que muda a sua perspectiva e concluir. Isso é uma maneira de você estruturar, que te ajuda, sabe? Te ajuda a engajar. Sabe? Te ajuda a engajar na história. Isso é uma maneira muito boa de fazer você engajar na história, você engajar naquelas 20 páginas. E as 20 páginas têm um ciclo. Quando você consegue fazer isso bem feito, você tem cada capítulo como uma unidade. Isso é muito bom. É muito bom. E aí você vai ler sobre o Kishotenketsu e vê que, o Kishotenketsu não pressupõe conflito. E a partir daí a gente exotiza demais. E aí faz parecer
que, como mangás são pensados dentro da estrutura do Kisho Tenketsu, eles são magicamente completamente diferentes de histórias ocidentais. E eles não são completamente diferentes de histórias ocidentais. Sabe? As falhas das adaptações hollywoodianas de animes e mangás podem muito ter explicação na transposição do Kisho Tenketsu para a estrutura de 3 atos, mas também pode ter outras explicações muito mais plausíveis de, por exemplo, não é tipo o Dragon Ball Evolution não errou Dragon Ball porque ele errou o Kisho Tenketsu. Ele errou Dragon Ball porque ele achou que não dá pra você fazer Dragon Ball pro público americano, então vamos colocar ele num high school. Sabe? Não é exatamente, eles perderam a magia do Kisho Tenketsu. Às vezes o produtor americano é só burro mesmo. Sabe? E pressupõe que o público seja burro. Então, eu tenho um pouco essa sensação ainda com o vídeo do narrador. A gente exotiza muito o bagulho. É interessante. E a não preposição do conflito, de fato, é uma diferença interessante. Finalmente vi alguma coisa que, ok. Isso aqui é um bagulho. E dá pra você... Eu faço esse exercício no podcast. Isso que foi pra mim uma revelação, porque eu já fiz esse exercício no podcast algumas vezes. No Kitsune da semana. Algumas histórias que eu peguei e falei, peraí, tem uma outra versão possível dessa história. Que não pressupõe que ela aconteça dessa maneira. Sabe? É tipo você pegar Tokyo Ghoul. E aí... Porque eu sempre falo que existe uma versão do Tokyo Ghoul que não tem lutinha. Existe uma versão do Tokyo Ghoul que não tem lutinha. Existe uma versão do Tokyo Ghoul que não tem nem polícia. Pense nisso. A ideia da narrativa do Tokyo Ghoul não pressupõe luta. Não pressupõe ele ser caçado. Pressupõe que ele virou um Ghoul e agora ele tem que lidar com isso. E como ele lida com isso? Só que ele lidar com isso é um conflito. É um conflito. Posso estar falando bobagem? Não sei. Mas essa é a minha impressão. Deixa eu terminar o vídeo. Mas e aí? Então quer dizer que o Kisho Tenketsu é melhor do que as técnicas ocidentais? Não. Mas também não é pior. É apenas diferente. No final, aparentemente nosso cérebro realmente tem uma maneira de contar histórias. E essa base psicológica foi desenvolvida de maneiras diferentes em diferentes culturas. Mas ainda assim, tem as mesmas raízes. Por isso, é normal que a gente consiga sobrepor diversas estruturas narrativas uma sobre a outra. Então, quando for criar uma história, tente escrever ela de formas diferentes. Talvez você possa se surpreender com o resultado. E esse é o fim da história. Certo. Fala, gente, eu sou... Isso também me lembra muito, eu vou voltar, porque não sei se vocês lembram, mas isso aqui era um react desse vídeo aqui, de como estruturar uma cena de luta. E aí o cara falou isso aqui, eu olhei e falei, isso aqui, é Kisho Tenketsu. O cara tá falando de Kisho Tenketsu. Aí eu me desviei completamente. Mas sabe o que isso me lembra também? De quando eu estava, e eu já falei isso várias vezes, quando eu estava estudando teatro, e eu li um livro de um ator japonês sobre teatro japonês e sobre a arte do ator japonês. E a arte do ator japonês sempre pensa no conceito de Johakyu, que é, como eu já também citei várias vezes, o que o Hideaki Anno usou nos títulos dos 3 primeiros filmes do Rebuild. O primeiro é Evangelion Jo, o segundo é Evangelion Ha, o terceiro é Evangelion Q, e aí o quarto é Uma Volta. Eu já falei disso várias vezes. Os títulos do Rebuild do Evangelion são geniais. Ouçam os podcasts Kitsune da semana 43 e 44. Está lá. Mas a questão é... Johakyu é basicamente começo, meio e fim. É só isso. A ideia do cara é... Quando você vai fazer qualquer ação no palco, você é um ator, e você vai fazer qualquer ação no palco, você tem que pensar que a sua ação tem que ter um começo, meio e fim. Eu já expliquei isso em live algumas vezes. Tipo, pensa que você vai apontar pra alguém, sabe? Você vai apontar pra alguém no palco. Você não vai só apontar pra alguém. Todas as suas ações têm que ser carregadas de sentimento e significado. E uma maneira de você fazer isso é fazer com que essa ação tenha um começo, meio e fim. Que ela começa com um movimento
que você vai construir no seu corpo, você vai construir no meio e concluir aqui. Começo, meio e fim. É a ideia de você colocar o Johakyu na sua cabeça pra tudo que você vai fazer no palco. Você vai andar de um lado pro outro no palco, o seu ponto inicial é o começo, a sua jornada é o meio e o seu ponto final é o fim. E tudo tem que ser carregado de significado. Então isso é um conceito japonês de começo, meio e fim dividido em 3 partes. Não é como se eles não tivessem essa ideia. Sabe? Então, sei lá.